Olá, meus amores, bem-vindo à coluna social Georgia Andrade. E hoje estou trazendo uma convidada maravilhosa. Ela é uma empresária topíssima aqui de São Fidélis. Ela é proprietária de uma franquia do curso de inglês aqui em São Fidélis. Ela é dona da Wizard e hoje nós vamos conversar sobre a importância da língua inglesa nos dias atuais. Vem comigo! Conversar com a Natasha Luneta. Natasha, bem-vinda à minha coluna. Eu estou muito feliz de você estar aqui hoje, porque hoje vamos falar de um tema super importante. Eu acho assim que o inglês, como é uma língua universal, as pessoas têm que estar muito por dentro, do que acontece no mundo e como é importante a gente saber, falar essa língua em todos os aspectos. Obrigada, estou muito feliz de estar aqui nessa coluna. Parabéns, está tudo muito lindo. Então vamos lá. Então realmente, gente, hoje o inglês é uma coisa assim que não é só um diferencial, mas o básico, o essencial para você ter um currículo aí de qualidade, para se posicionar bem no mercado de trabalho, entre tantas outras coisas que a gente vai falar aqui hoje. Exatamente. Através do inglês, a gente consegue se comunicar em vários ambientes, ambiente de trabalho, se a gente fizer uma viagem internacional, até mesmo nas redes sociais, que hoje está todo mundo aí super ligado em redes sociais. Natasha, você concorda que é imprescindível as pessoas hoje estarem por dentro, saberem se comunicar com a língua inglesa? Sem dúvida. Por que isso? Hoje a gente tem visto uma tendência muito grande no crescimento exponencial da parte tecnológica, Então, assim, o mundo está muito desenvolvido, as pessoas estão conseguindo se comunicar em qualquer parte do mundo muito rapidamente. E a língua inglesa é uma ponte, É uma coisa que permite que você amplie seus horizontes, amplie sua possibilidade de serviço, amplie sua capacidade de networking, que é de conhecer pessoas, por aí. Então, principalmente nessa área aí de tecnologia, como eu falei, parte de jogos, desenvolvimento de jogos, de software, celulares, enfim, ainda a gente tem mais de 20, 30 profissões aí que não existem e que futuramente irão existir. E tudo relacionado com tecnologia que está relacionado à língua inglesa. Porque essa parte toda tecnológica, de computador, etc e tal, e se você quiser se aprofundar, até mesmo em qualquer área, como medicina, etc., as melhores coisas que você vai conseguir estar lendo, em questão assim, de boa informação, vai estar na língua inglesa. Então, é super necessário sim. Às vezes a gente tem uma ideia que por estar aqui no interior, a gente não precisa tanto do inglês, mas com o mundo globalizado do jeito que está e com o celular na mão, pode ter certeza que você vai precisar. É verdade, gente, eu super concordo. Inclusive, às vezes a gente coloca a língua inglesa e a gente nem percebe. Por exemplo, às vezes você vai falar assim, vamos ali comer um fast food, vamos ali comer um hambúrguer, ou então fala até com crush aí, tipo, oi baby, ou então você vai falar com a pessoa, network. Então a gente está muito ligado a isso mesmo, Você concorda que o inglês hoje está mais presente nas nossas vidas, Só que a gente às vezes nem percebe. E aí vem a importância de você conhecer melhor o inglês. Porque, por exemplo, às vezes você canta uma música em inglês, você está ali cantando, mas você não sabe nem a tradução da música. Não, quem nunca, A música é muito legal, maneira, você está lá cantando, às vezes tem palavras ali que você nem está pronunciando. Assim como em roupas também, E, gente, smartwatch, iPhone, tantas ferramentas. Vamos lá na barriquinha no hot dog. Então o inglês está muito presente, a gente nem percebe tanto. Então quem hoje consegue se comunicar em inglês, consegue falar em inglês e tal, já está assim, anos de luz na frente. É verdade. E uma coisa que eu acho muito interessante, Natasha, é que eu escuto muitas pessoas falarem isso, por exemplo. A criança, ela tem mais facilidade de aprender inglês, como outras outras. Porém, o que acontece? Os adultos, eles acham assim, não, eu sou adulto, não vou aprender mais, já passei da idade. O que você falaria pra galera aí? Você não tem idade para aprender inglês. Porém, se você for criança,
Tá muito legal. Por que eu falo isso? Vamos supor que eu fale a palavra bola. Você não vai pensar em uma tradução da bola, você vai imaginar o quê? A bola, né? A imagem de bola vem na sua mente. Quando você é criança, né, e você está aprendendo a língua inglesa, eu não viro para um aluno e falo assim, gente, bola é ball em inglês. Não, eu apresento uma bola para a criança e falo ball. Eu apresento essa cor aqui e falo pink. Então a criança já associa rapidamente, ou seja, o raciocínio da criança vai ser mais rápido, porque é uma etapa para outra. Então eu falo bola, ele imagina a bola. O adulto não, ele pensa muito em tradução. Então você fala o ball, ele pensa na palavra bola, para depois vir a imagem de bola na mente. Então toda a parte lá de pensamento e tal acaba sendo um pouquinho mais lento do que uma criança. Então por isso que a criança vai conseguir aprender mais rápido. A criança ainda não tem todas as partes assim fixas na mandíbula, na boca, então ela consegue já pronunciar o som de uma maneira melhor que o adulto, porém, obviamente não é impossível um aluno adulto aprender inglês, porque vai aprender, só que vai ser cada um no seu ritmo e cada um dependendo do quanto está estudando em casa também, né? Porque ir ao curso 2 vezes por semana e depois não botar a mão mais em nada fica complicado. A gente tem que tentar manter uma rotina para a gente conseguir o quê? Ver 5, 10 minutos de inglês por dia para o nosso cérebro, né? E se acostumando, igual a academia. Primeiro dia é difícil, depois vai doer, depois a gente vai acostumando, aumentando a carga. É a mesma coisa que acontece com o nosso cérebro quando está aprendendo uma língua nova. Inclusive, idosos que queiram aprender inglês é importantíssimo, porque previne inúmeras doenças, assim como Alzheimer. Então, se você está à toa, não tem mais nada para fazer, o que eu posso fazer? Como aprender inglês? Porque além de você estar aprendendo uma língua nova, você está exercitando o seu cérebro, né, e fazendo com que ele seja saudável com mais tempo. Gente, amei. Realmente, eu não sabia dessa questão, né, de idosa e o pessoal que já está aposentado, uma ótima dica. A gente tem vários alunos, né, que tem mais de 60 anos de idade, então dá sim. Até porque hoje em dia está tudo muito tranquilo, você consegue estudar na hora que você pode, no dia que você pode, tem flexibilidade, então assim, dá para estudar sim, a gente não precisa de tanto tempo assim, mas consegue. Só tem uma ressalva, chegam alguns alunos desesperados lá, eu vou fazer uma entrevista em inglês, eu preciso aprender inglês em uma semana. Aí complica um pouquinho, não né? fazemos milagres, né? Exatamente, a gente tenta aí ajudar ao máximo, só que a gente sabe que um adulto aí precisa de um tempo mínimo para estar absorvendo tudo, tendo um mínimo de vocabulário. A gente diz aí que a partir já na primeira aula com a gente você consegue já falar algumas frases. Nem fome, nem sede, a gente passa mais nos Estados Unidos ou em qualquer outro lugar do mundo. Mas pra gente conversar, fazer uma entrevista, viajar para fora tranquilamente, de 6 meses a um ano, a gente já consegue aí ter boas experiências, bons relatos dos nossos alunos, principalmente embarcados que conseguiram passar em entrevista de inglês nesse tempo ou menos, então a gente fica muito feliz com os resultados. Gente, que maravilha, tá vendo? Isso que eu ia te perguntar. A gente está chegando nas férias agora, né? A gente sabe que férias de julho, a gente tem aquela coisa de viajar e agora, né, graças a Deus, já abriu para o mundo inteiro, né? Então muita gente está viajando. E aí, por exemplo, a pessoa quer viajar, mas a pessoa não sabe inglês, não sabe o básico. Só que para você não passar fome, não conseguir pegar um táxi, né, fora, o que você falaria, assim, quanto tempo a pessoa precisa estar ali no curso, né, o método de vocês lá, como vocês ensinam na Wizard, qual é o tempo, assim, mínimo que a pessoa tem que se programar para fazer uma viagem internacional e conseguir se comunicar e não se perder, porque eu já tive relato de gente que ficou horas e horas dentro do aeroporto para não conseguir pedir um táxi. Então, assim, a gente tem que saber pelo menos o básico. Exatamente. Por isso que é interessante, quando o aluno procura um curso de inglês, um professor particular, já avisar para quem ele quer isso, né? Porque tem gente que quer fazer um curso todo, que quer realmente aprender a língua, tem gente que fala, só quero fazer uma entrevista, tem gente que fala, quero viajar. Então a gente vai o quê? Fazer um estudo específico, né? Uma planilha específica para o aluno, para que a gente aborde assuntos. O que o aluno tem que saber quando ele está no aeroporto? O que você tem que saber quando está no hotel? O que você tem que saber quando está no restaurante? Então a gente consegue trabalhar isso aí com o aluno.
Caso eu não tenha disponibilidade de tempo, consiga estudar todo dia, a gente fala que 30 dias a gente já consegue deixar afiadinho para poder viajar e não ter problema. Ah, vai conseguir bater papo e se comunicar com os gringos? Não. Mas vai conseguir ter vocabulário suficiente para conseguir pedir um táxi, para pedir para perguntar onde é tal lugar, para conseguir comprar alguma coisa numa loja, para fazer o básico da viagem e não ficar assim totalmente dependente de outras pessoas ou ali louco atrás do dicionário. Então tem como a gente fazer isso a partir de 30 dias. Nossa, gente, ótimo. Então quem for viajar, julho aí dá tempo. Tá, tempo. Vamos procurar a Natasha, a aluna da Luísa, já faz lá a matrícula e já dá 30 dias, já deu tempo aí de vocês viajarem tranquilos aí, né? Exatamente. Adorei. Então, ó, vou começar a pensar nisso também, hein? Aí, Começando a fazer uma viagem, quem sabe, Quem né? sabe? Natasha, outra coisa também que eu acho importante a gente falar pro pessoal, com relação à língua inglesa, ela tem vários sotaques, certo? Igual a gente tem no Brasil. E tem sotaque que é mais fácil, tem sotaque que é mais difícil. Hoje o curso, né, a Wizard, ela trabalha com qual sotaque, né, com qual inglês, americano, britânico, irlandês, tudo. Com qual vocês trabalham? Por exemplo, eu vou para a Irlanda, né? A gente sabe que o inglês irlandês, ele é um inglês complicadinho, né? Mais difícil de pronúncia e tudo. Vocês conseguem fazer essa transição? Por exemplo, eu estou indo para a Irlanda. O inglês de vocês lá na Wizard é americano. É o americano. Então, vou conseguir entender? Exatamente. Eu vou conseguir entender lá na Irlanda, eu vou conseguir me comunicar bem, tudo. Vai. Porque isso é importante, porque às vezes a pessoa fica com medo, às vezes, de fazer um curso, né? Porque não, porque eu vou para um país, ter o curso De repente não vai bater. É. Então, gente, acontece, obviamente, diferenças aqui regionais, como aqui no Brasil, né? Vamos supor, um biscoito e bolacha. Vai acontecer, acontece a mesma coisa lá, né? Que nem mandioca e macaxeira, aipim, acontece um pouco disso. E o que acontece? A parte boa de você aprender o inglês americano é porque eles já falam um pouco mais rápido, eles fazem muita junção de palavras. Então, assim, quando eu falo boa noite, por exemplo, né, que seriam duas palavras, good evening, eles não falam assim, só good evening. Eles juntam como se fosse uma coisa só. Já no inglês britânico, eles já separam mais, eles falam mais pausadamente. Né? No inglês americano eles falam water, no inglês britânico eles falam water. Né? Então assim, dá para você entender, porque como você está acostumado com o inglês um pouco mais rápido, você vai sentir diferença no sotaque, mas por eles falarem mais lentamente e pausadamente, você vai conseguir compreender de uma forma melhor. Há lugares onde a gente vai ter um pouco mais de dificuldade, como o Texas. A galera do texano fala de um jeito assim, rasgado, igual tá falando assim no rodeio. Entendeu? Então assim, mais complicadinho de entender, mas a gente entende. Então assim, o inglês americano é uma boa, porque se você aprende o britânico, talvez você tenha um pouco mais de dificuldade quando você for lidar com alguém americano. Então é sempre bom você ir para o inglês já de intermediário, avançado de velocidade, porque você não vai ter grandes problemas com os outros sotaques de outros países, como Inglaterra, por exemplo, como você falou. Gente, maravilhoso, tá vendo? Mais uma coisa, Natasha, que eu acho importante a gente saber sobre intercâmbio, né? A gente sabe que intercâmbio é importantíssimo e as pessoas, né, às vezes elas não estão preparadas para o intercâmbio. Por exemplo, eu tenho uma amiga que ela fez um intercâmbio, ela não sabia absolutamente nada em inglês. Eu falei, você está louca? Como você vai fazer um intercâmbio se você não sabe falar nem bom dia em inglês? Ela, eu vou assim mesmo. E foi. Passou muito perrengue, lógico, né? Até aprender, hoje em dia ela fala fluentemente, eu acho lindo ela falar tudo. Mas o que você falaria para as pessoas que têm vontade de fazer um intercâmbio, né? Tem esse sonho de fazer um intercâmbio? Quanto tempo precisa se preparar? O que elas precisam fazer antes do intercâmbio? Bom, primeiro, planejamento financeiro. Tem que ter um bom planejamento financeiro, principalmente para onde você vai, né? Tem países onde é um pouco mais barato, como a Irlanda, por exemplo. Agora tem países como a Austrália, ou então próprios Estados Unidos, parte lá de Nova York, onde
onde para desembolsar para o intercâmbio fica realmente muito caro. E aí a gente tem que ver que categoria de intercâmbio você vai querer se enquadrar. Porque tem gente que quer um intercâmbio somente para estudar e passear, né? Que é o Study and Travel. E já tem gente que já gosta daquele programa Au Pair, que é de ser babá, né? E ganha o dinheirinho lá, fica numa casa de família, né? E começa a ganhar dinheiro e aí vai construindo a vida lá. Obviamente tem um tempo lá. Tem um visto também diferenciado para você ficar lá e depois estar retornando. Então tem que estudar isso, que tipo de intercâmbio você vai querer. A partir daí, a gente tem que ver uma prova internacional, onde você vai estar comprovando se seu inglês é A1, A2, B1, B2, C1, C2, para saber se você vai estar ali apto a estar naquele intercâmbio. Porque tem programas de intercâmbio como o Study and Travel que você já chega lá numa turma intermediária avançada. Então, teu inglês tem que ser B1, por exemplo. Então, você tem que fazer o curso de inglês, você tem que se preparar para a prova, né? Ter a despesa com a prova, passou, aí você vai começar, vai lá para o intercâmbio e vai terminar lá o teu avançadão lá fora. A parte boa do intercâmbio é qual é? É que como você está convivendo com inglês diariamente, você está lá convivendo com gringos diariamente, você está na cultura deles, a tua absorção é muito mais rápida. Então, assim, 6 meses lá fora vai equivaler a 2, 3 anos aqui. Então, essa é a parte boa do intercâmbio. Então, quem tem disponibilidade financeira para estar fazendo intercâmbio é a melhor pedida, porque você volta com a bagagem completa, né? Tanto do inglês quanto de conhecer pessoas e cultura, né? Então, é por isso que é interessante primeiro saber que tipo de intercâmbio, quanto dinheiro você tem para poder investir. Mas é excelente, é uma ótima opção. Vocês conseguem preparar hoje um aluno para um intercâmbio, independente de qual seja o intercâmbio dele? Sim, a gente consegue, porque vamos supor esse de au pair, que é de babá, você vai ficar sozinha numa casa de família, né? E geralmente é um programa voltado para mulheres. Você tem que ter também aquele inglês mínimo para você se comunicar com a família, você tem que ser uma pessoa muito respeitosa, né? Cumprir os horários direitinho. Então, assim, não é só, vou viajar e vou curtir. Então, tem uma seriedade aí essa parte do intercâmbio, entendeu? Então, essa aqui é a situação. A gente consegue preparar sim, a gente tem aulas específicas para isso sim, e existem provas específicas. Há provas que a gente não aplica, mas a gente consegue encontrar certos aplicadores aqui próximo e está encaminhando o aluno para estar fazendo essas provas. Olha que ótimo. E para finalizar essa entrevista maravilhosa, eu quero uma dica sua. A gente está fazendo curso lá, tal, maravilhoso. Chegou em casa, a gente não fala inglês em casa, né? O que a gente faz para continuar, né, o aprendizado em casa, né? Porque a gente sabe que aqui a gente vai falar português o tempo inteiro. E aí, como que faz para a gente continuar mentalizando isso em casa? Dá essa dica para a galera, porque é muito importante. Você sai do curso, mas você tem que chegar em casa também e fazer por onde. Sim, é interessante que a gente tenha o mínimo de contato com o inglês diário. Antes de ser uma coisa absurda, eu até falo com muitos dos meus alunos 5 minutos antes de dormir de aula boa pedida. Obviamente, os nossos alunos eles têm um aplicativo específico para isso, então eles conseguem estar dando uma estudada. Mas você que não é nosso aluno ainda, ou que você sabe um pouquinho de inglês e quer ficar dando uma estudada, existem ótimos aplicativos que vocês podem estar baixando no Google Play mesmo, na App Store. E também, outra pedida legal é assistir filmes e séries em inglês, com legenda em inglês. Para quem já tem uma noção de inglês, é interessante porque vocês vão se surpreender do quanto que vocês sabem e que aquilo que aquele personagem está falando que você não entenderia, porque está falando um pouco rápido, um pouco junto, ou você não entenderia direito, você vai estar ali acompanhando e você vai ver, nossa, ele falou isso, que legal. Essa expressão ele usa assim. Então é muito interessante. YouTube também e outro, grande pedido para os adolescentes, jogos online. Eu tenho vários alunos que jogam online e eles conversam em inglês com pessoas de todo mundo ali durante o jogo. Então isso enriquece muito o vocabulário, né? E já faz com que a pessoa deixe o ouvido afinadíssimo também. Olha, gente, viu? Dicas importantíssimas. Natasha, eu ficaria aqui horas e horas conversando com você sobre esse tema, porque eu amo esse tema de inglês. Eu
quero agradecer muito a sua participação, eu amei, muito obrigada. Gente, sigam a Natasha, sigam a Wizard, vou deixar aqui o arroba deles aqui para vocês estarem seguindo e também fazendo curso de inglês, né? Porque inglês é essencial para os dias de hoje. Obrigada.